Eita, eita, eita! Está no ar o programa Estação do Saber Conexões. Estamos aonde? Estamos na cidade carinhosa de Piauí. Estamos com essa gente linda aqui do Complexo Integrado de Educação de Ipiaú. Então, um beijo que esquis aqui, ó, para vocês todos, para nossa direção, nossa querida Leia. Daqui a pouco eu mando mais beijos. Hoje, gente, estamos com um super convidado. E o papo é sério. O tema do programa de hoje é adolescentes que amam demais. Eita, 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 eita. Quem nunca amou demais? Adolescente, meu Deus, eu estou apaixonado, vou morrer, né? Ou seja, quem nunca se dedicou demais ao estudo sem ter vida própria? E vocês já assistiram aquele filme O Primeiro Amor? Quem não teve um primeiro amor, né? Então, vamos conversar tudo isso e eu recebo agora para falar sobre o tema Adolescentes que amam demais 2, porque você pode ver o outro na internet. E eu chamo para cá o neurocientista Fernando Lauria. Fernando, vem para cá. Olá, olá, muito boa tarde. Plateia linda essa, né, Fernando? Que coisa incrível. Obrigado, Robson, mais uma vez pelo convite. Uma alegria participar do TV Conexões, a Estação do Saber, e uma alegria estar pela primeira vez aqui em Piauí para nós falarmos novamente desse tema, Sim. Que é um tema tão importante, que é um tema tão relevante. Você sabia que nós batemos mais de 8 mil acessos com esse tema o ano passado? Que coisa boa! Então, e certamente dessa vez também teremos um alcance muito grande. Certo, nós temos uma plateia aqui, ó. Você que está de casa, depois mande as suas perguntinhas que eu encaminho aqui para o Fernando. Ele vai ter o Maior prazer de responder a vocês. Mas aqui eu cheguei no colégio hoje, encontrei uma urna com várias perguntas que nós vamos daqui a pouco, Fernando, Com certeza. ler. E que iniciativa legal. Quando eu cheguei também e vi aquele cartaz e a urna disponível para que pudessem colocar as perguntas, eu fiquei fascinado. Que coisa boa. Então vamos sentar, vamos conversar. Lá. Vamos começar aí o nosso programa. E já me responda aqui, que já é uma das perguntinhas aí do pessoal. Adolescentes que amam demais. Nós não estamos falando do amor, somente do amor de uma persona com outra persona. Nós estamos falando do amor em geral, do exagero. Sim. Né? Mas a gente denota esse ama demais nos adolescentes, Fernando? Me diga aí. Na adolescência, a gente tem uma tendência maior para esse amor mais exacerbado, para esse amor além do que nós consideramos natural. Não que seja uma exclusividade do adolescente, mas é uma condição que na adolescência, todos nós que passamos por esse momento. E por quê? Porque o cérebro do adolescente em si é um cérebro muito específico. Não é um cérebro que, na verdade, está vindo para que seja um rascunho do cérebro adulto. Não. É um cérebro que tem as suas especificidades, que tem as suas particularidades. E eu digo para você, Robson, e para todos vocês que estão nos assistindo, o que acontece quando nós passamos pela adolescência? A parte emocional do nosso cérebro, que nós chamamos de sistema límbico, ela já está totalmente desenvolvida. Porém, a parte que é responsável pela razão, que é a parte aqui do nosso córtex pré-frontal, ela ainda não tem a sua maturação totalmente completa. E por isso que nós dizemos que o cérebro do adolescente é um cérebro totalmente específico e muitas vezes a gente associa isso com as questões das alterações hormonais que nós sofremos durante a adolescência. E as pesquisas nos mostram que, exceto para a questão sexual, que tem um impacto significativo nas questões hormonais, para essa questão sexual, todos os outros domínios da adolescência, eles acontecem por conta dessa maturação cerebral que ainda não está completa. Então, o que acontece? O córtex pré-frontal é quem permite com que nós tenhamos a possibilidade de controlar
as nossas emoções. Eu já tenho a região responsável pelas emoções totalmente desenvolvida, porém o meu córtex pré-frontal, que segura as minhas emoções, ele ainda não está totalmente maduro. E isso é o que traz, muitas vezes, durante a adolescência, nós passarmos por situações em que, em alguns momentos, vamos nos aventurar em situações que são situações mais arriscadas, são momentos que fazem com que a sensação de prazer, a experiência do prazer em si sejam intensas, apesar de não serem muitas vezes sentido esse prazer, ele é de uma forma muito intensa, e aí entra o que nós chamamos de labilidade emocional, essa alternância do humor. E nesse sentido, quando nós temos essa alternância do humor pela região racional do nosso cérebro não controlar totalmente a emocional, nós temos uma propensão maior a nos aventurarmos nesse amor excessivo. Mas, Fernando, essa intensidade de humor, eu estou amando demais, eu estou alegre demais, no outro dia eu acordo deprimido, essa alternância na adolescência, esse amor, essa paixão grande, eu amo aquela profissional da educação, amo aquela professora, eu só vou na escola por causa dela, mas aquele outro, a minha colega, é a minha paixão de infância. Coisa boa. E essa paixão é importante, esse amor é importante. O que a gente tem que aprender e o que a gente precisa experienciar é o equilíbrio desse amor, não é? Existem dois tipos de amor. O amor que nós chamamos de amor romântico, é aquele amor que a gente sente por uma outra pessoa e que, na verdade, nós nos apaixonamos, nós nos interessamos e nos envolvemos de uma maneira afetuosa, romântica realmente com essa outra pessoa. E também existe o que nós chamamos de amor parental. O amor parental ele não está relacionado exclusivamente aos laços familiares, mas o amor pela professora, por exemplo. E esse controle desses amores, sejam eles quais forem, é que são importantes e é que são necessários que nós tenhamos equilíbrio. Eu acho que o primeiro ponto que nós temos que ter, e por isso essa discussão é importante, sobretudo quando nós estamos falando com adolescentes, e eu digo isso porque eu teria enfrentado a minha adolescência de uma forma muito mais tranquila se eu tivesse esse conhecimento. Então, eu acho que o que nos possibilita hoje, sobretudo nessa era digital, em que nós temos um alcance, a gente está aqui em Ipiaú hoje, mas a gente tem possibilidade desse programa ser assistido pelo mundo inteiro. Quem quiser assistir, pode assistir. É justamente essa condição de conscientização, essa possibilidade de nós entrarmos em contato com conhecimentos que vão nos fortalecer e que vão permitir com que a gente aprenda e na verdade, tenha conhecimento da maneira como nosso cérebro funciona e, consequentemente, da maneira como reagimos. Então, se eu entendo que durante a adolescência eu tenho uma possibilidade maior de poder me aventurar em situações e em falta de controle dessas emoções, eu começo a trabalhar de uma forma que eu consiga reconhecer as emoções. E isso a gente fala de emoções de uma maneira geral, não especificamente do amor, que é uma emoção e é o tema que nós estamos discutindo hoje. Mas justamente isso que você falou, num dia eu estou apaixonado, no outro dia eu acordo ali depressivo, triste, e muitas vezes nem sei o porquê. É justamente porque eu não tenho total controle sobre essas emoções. E aí, quando esse amor, seja ele romântico, seja ele parental, ele foge desse nosso controle, ele foge da possibilidade que nós temos de poder equilibrar, ou seja, de permitir com que nós continuemos, com que a gente tenha a possibilidade de realizar as nossas atividades sem uma dependência muito grande, um pensamento exagerado naquele amor. Isso permite com que a gente estabeleça essa condição daquela pessoa, adolescente ou não, que ama demais. É aquela pessoa que esquece de si mesmo e que dedica esse amor ao próximo, que faz com que seja consumido a maior parte do seu tempo, do seu dia a dia, na dedicação ao outro. O amor é importante, mas desde que a gente tenha um equilíbrio entre o amor que a gente sente por nós mesmos e o amor que a gente sente pelo outro. Fernando, como é que a gente consegue, então, esse equilíbrio, já que o nosso cérebro está lá em ebulição, o neurônio A, o Tico e o Teco estão conversando lá. Como é que a gente consegue, esse adolescente consegue este equilíbrio?
A primeira questão que eu acho que a gente pode discutir, que é importante, é a possibilidade de nós, primeiro, tentarmos nos conhecer e tentarmos conhecer as nossas emoções, porque a partir do conhecimento das nossas emoções, a gente tem possibilidade de controlar essas emoções. Existe uma técnica que eu costumo compartilhar com todo mundo, que se chama caderneta das emoções. E como funciona essa técnica e por que eu costumo indicar essa técnica para todo mundo? Primeiro, eu preciso entender o que é emoção. Emoção é um processo passageiro que é desencadeado por um estímulo. E a emoção, ela é física. Então, eu sinto emoção na pele. Por exemplo, o frio na barriga, já que estamos falando em amor, que eu sinto quando eu vou encontrar a pessoa pela qual eu estou apaixonado, é emoção. Aquele arrepio que eu sinto ao ouvir uma música, isso também é emoção. Então, eu parto do princípio que, para conhecer a minha emoção, eu tenho que saber o que está despertando aquela emoção, a emoção que está sendo despertada e a reação física que eu tenho por conta dessa emoção. Isso é o que eu chamo de caderneta das emoções. Quando eu consigo identificar o estímulo que causa essa emoção, ao mesmo tempo, eu consigo identificar a emoção que é despertada e a reação física que eu tenho, fica mais fácil de eu poder reconhecer as minhas emoções. Quando eu reconheço, eu controlo mais facilmente. E uma outra dica que eu dou, e vale não só para nós na adolescência, mas para nós não, porque eu já passei da adolescência faz muito tempo, mas que vale não só para a adolescência, mas para todos nós, é a atividade física. A atividade física é importantíssima, Robson, porque ela tem a possibilidade de liberar uma proteína que se chama fator neurotrófico derivado do cérebro, BNDF. E essa proteína, ela protege o nosso cérebro e permite com que a comunicação entre as células do nosso cérebro ela seja mais intensa. Quando nós falamos em um processo em que ama-se demais, nós estamos falando justamente da falha de comunicação em algumas estruturas, como a amígdala, e a amígdala não é a da garganta especificamente, a amígdala é do cérebro. Nós estamos falando justamente de falhas na comunicação dessas estruturas que permitem com que nós tenhamos uma falta de controle do nosso córtex pré-frontal, que não está se comunicando diretamente com essa amígdala, e automaticamente não estabelece esse controle das nossas emoções. E essa proteína, ela permite com que essa plasticidade e essa possibilidade de controle de saúde mental seja muito maior e muito mais específica. Viu aí, garotada? Exercício físico é fundamental. O cérebro também precisa de mais oxigênio e precisa se divertir. Fernando, vamos passar agora, tem algumas perguntas. Ótimo. Os alunos fizeram aqui, botaram uma urnazinha e fizeram a primeira pergunta aqui, que eu vou ler para você. Vamos lá. Né? Mas antes, você está onde? Você está na TV Conexões, a estação do seu saber. Né? Então, vem com a gente e no @TV Conexões, a Estação do Saber, e YouTube, veja outros canais. A primeira pergunta que eu vou ler aqui, Fernando, é a seguinte: por que ao adolescente tem tanta insegurança em um relacionamento? Mas segura aí. Fernando vai responder logo após o break comercial, nosso intervalo. Depois, Fernando já volta respondendo essa questão. Qual a melhor forma de governar um Estado? Com modernidade, mas também humanidade. Com novas tecnologias, mas também com cuidado com as pessoas. O Bahia pra gente é assim. Uma série de ações e iniciativas do governo do Estado para valorizar o servidor e melhorar os serviços que chegam até você. Valorização da carreira dos educadores e um futuro melhor para os nossos jovens. Maior reestruturação da história da segurança pública. Mais proteção para as famílias. Promoções salariais e de carreira para os profissionais de saúde. Mais atendimentos e bem-estar para a população. Mais 3 bilhões de reais investidos na agricultura familiar. Mais comida na mesa dos baianos. É assim que o governo do Estado está presente em toda a Bahia.
Porque um trabalho só é eficiente se é para melhorar a vida da gente. Governo do Estado. Bahia, terra da liberdade. Para adiantar seu lado, o governo do estado faz o maior investimento em mobilidade da história. É o metrô de Salvador, um dos maiores do Brasil, que ganhou a nova estação Campinas e já está chegando em Águas Claras, Cajazeiras. É a nova Avenida Gal Costa, a nova 29 de Março, a Pinto de Aguiar, a Orlando Gomes, aproximando o subúrbio da orla da cidade. É a ligação Lobato-Pirajá, valorizando a região e agilizando a vida da população. É a Avenida Barradão, que é show de bola. É a Via Metropolitana, a Estrada da Cetrel, novos viadutos. É o novo voo de Feira para Salvador e de Salvador pro mundo. É a nova rodoviária que tá chegando aí. É menos tempo em trânsito, mais tempo para curtir, para aproveitar a família. É investimento que transforma a mobilidade em Salvador. É pra adiantar seu lado, é do governo do estado. É pra adiantar seu lado, é do governo do estado. Bahia, terra da liberdade. Eita, voltamos. Viu que foi vapt-vupt, rapidinho. E olha com quem eu estou aqui, muito bem acompanhado. Coral Doces Vozes vai dar uma palhinha aqui pra gente, um medley. Então, com vocês, o coral do CIA de Piauí, Doces Vozes. And you ain't the wind that blows. Does it really matter to me? To me. Too late. My time has come. Send shivers down my spine. But it's talking all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Axé, Odu.
Eita, eita, eita. Gente, esse é o coral Doces Vozes, como é a música lá da Alcione. É bem casa com o nosso tema, né, Fernando? Fernando, volta para cá. Gente, maravilhoso. Beijo no coração de vocês. Eita, eita, eita. Que coral maravilhoso, né? Que coisa linda, não é? Que coisa incrível. E é tão bonito quando a gente vê a escola estimulando essa produção artística, seja ela musical, teatral. Isso é fantástico e essencial. Faz parte da nossa vida. Parabéns, parabéns. Eu queria mandar um beijo especial para o nosso integrante da nossa equipe da TV Conexões, o professor Léo, carinhosamente. Um beijão, Léo. Você é nosso, você é dessa escola. Beijo, 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 quis. Mas, coisa linda. Voltamos à pergunta, com essas músicas que me remetem ao passado, ao coração. Então, ele pergunta, por que o adolescente tem tanta insegurança quando se relaciona ou no primeiro amor? Essa é uma condição durante a adolescência que não diz respeito só ao amor, mas há uma insegurança geral quando nós falamos em adolescência na tomada de decisão. E a tomada de decisão, ela vem de encontro a essa maturação que ainda não está completa do nosso córtex pré-frontal, como eu falei anteriormente. Então, por conta disso, é que realmente o adolescente ele se sente inseguro com relação ao relacionamento, com relação ao próprio amor em si, porque ainda não existe essa maturação completa dessa região do cérebro que é responsável por essa possibilidade de segurança e de uma tomada de decisão mais precisa. Fernando, o amor, a paixão, né? A música de Alcione, você tem que me prender. Pois é. Né? O que é isso? A pessoa tem que prender o outro mesmo? Não. Eu acho que o amor, ele só é saudável quando, na verdade, ele é livre, quando ele é espontâneo. Então, a partir do momento que a gente tem necessidade de que haja essa prisão, de que haja essa dependência do outro, esse amor já começa a enveredar por um caminho que, de fato, não é um caminho saudável. Fernando, eu tenho uma outra pergunta aqui. Alunos que se envolvem em relacionamentos amorosos podem se sair mal na escola? Várias perguntas nesse sentido Essa aqui. pergunta é interessante. Vai da questão que nós temos que entender, e por isso que eu falo mais uma vez da questão da conscientização, da necessidade da conscientização, que o amor é importante, o amor faz parte da nossa vida, esse amor romântico que estamos falando nesse momento, porque vivenciamos o amor desde o momento que nascemos. Então, esse amor romântico, ele é fundamental, ele é essencial para a nossa vida, para aquelas pessoas que têm vontade, porque existem pessoas que também naturalmente não apresentarão essa necessidade de um envolvimento amoroso, desse amor romântico. Mas para aquelas que querem se envolver e que precisam se envolver, elas têm que entender que existe um momento de estudar, e essa é a dica que eu deixo. E aí vem a questão da racionalização, a questão da consciência, de que esse amor ele não pode tomar os momentos da minha vida que são essenciais para que eu desenvolva atividades que fazem parte dessa vida. E muitas vezes, as pessoas que amam demais, elas justamente trazem como característica a possibilidade de deixarem de lado atividades, tarefas que são cotidianas e necessárias para o nosso crescimento. Então, o amor, de uma maneira equilibrada e como tem que ser, ele não pode influenciar a sua atividade dentro da escola, o seu desenvolvimento dentro da escola. Você tem que promover esse equilíbrio. Ambos são necessários. Isso não significa que você não tenha que amar. Pelo contrário, é necessário que a gente busque esse equilíbrio entre o amor e as atividades que nós temos que fazer. Uma outra pergunta que chegou aqui, Fernando, é o seguinte: por que relacionamentos entre mulheres são mais aceitos do que entre homens? Me parece que aqui está se referindo aos relacionamentos homoafetivos. Sim, né? Parece que sim. E uma outra pergunta que tem uma ali que está próximo a essa: é possível ter amor entre pessoas do mesmo sexo? É totalmente possível, e não só é possível, como a ciência explica esta possibilidade. Respondendo à primeira pergunta que você fez, por que a sociedade aceita mais o amor
que deu a entender que Sim, seja o sim. amor homoafetivo entre mulheres do que entre homens. sim. Eu acho que é uma questão até cultural, Robson. É o que me vem à mente nesse momento, diante dessa questão e refletindo um pouco sobre isso. É uma questão até cultural. A sociedade em si, infelizmente, hoje ainda é machista. Nós vivemos numa sociedade machista. E os homens em si, de uma maneira geral, muitas vezes até têm aquele fetiche de ter um relacionamento sexual com duas mulheres. Ou de ver duas mulheres que estejam tendo, na verdade, uma relação sexual. Então, eu acredito que atribui-se mais a essa questão essa questão cultural em si, com relação à aceitação de duas mulheres do que a de dois homens. Mas é um paradigma que a gente tem que quebrar também, não é? Voltando e agora indo para a segunda questão, nós vemos diferenças cerebrais nos sexos de pessoas heterossexuais, no cérebro de pessoas homossexuais, no cérebro de pessoas bissexuais. Cada vez mais a ciência nos encaminha para um direcionamento e para o entendimento de todas essas questões voltadas para a identidade de gênero e para a orientação sexual. Quando falamos em identidade de gênero, estamos falando da pessoa num corpo masculino enxergar-se como um homem, ou uma pessoa num corpo masculino enxergar-se como mulher, porque a diferenciação anatômica do nosso corpo se dá num momento diferente da diferenciação sexual. Então, muitas vezes, a diferenciação anatômica pode não coincidir com a diferenciação sexual. Uma pessoa trans, por exemplo, é uma pessoa que tem um cérebro, um sexo cerebral diferente do seu sexo anatômico. Então, é um homem, por exemplo, que não se enxerga como homem, se enxerga como mulher. E é um sofrimento muito grande nesse sentido, daquela pessoa estar aprisionada naquele corpo que, na verdade, não pertence a ela. Porque o que determina o que nós somos realmente é o nosso cérebro. Então, se o meu sexo cerebral é masculino, e eu estou num corpo feminino, eu sou um homem, eu me vejo como um homem. E essa conscientização também é importante. Fernando, quando é possível identificar, ou para a família, ou para o adolescente, esse amam demais, esse demais? Nós estamos vendo agora, uma reprise, num dos canais de televisão, de uma novela, Mulheres, acho que Apaixonadas, que é isso, da Rede Globo, e ele traz esse tema à tona. As pessoas que exageram e caem em uma patologia. Qual é o clique? Diz assim, não, eu estou exagerando. Sim. Mãe, pai, adolescente, seja lá quem for. Todos nós, né? Todos nós. O clique realmente, eu acho que o grande sinal que permite com que a gente tenha a possibilidade de começar a se preocupar com a questão do amor exagerado, é quando nós vamos começando a deixar de lado, como nós havíamos falado, tarefas que são cotidianas, tarefas que são necessárias, por conta da dedicação excessiva, do amor excessivo que nós dedicamos ao outro. Então, quando a gente começa a observar isso, que esse equilíbrio entre o que eu preciso fazer e a dedicação que eu tenho pelo amor que eu sinto ao outro, ele já não está num ponto que faça com que eu consiga dar conta e levar as duas condições simultaneamente, é o sinal de que a gente precisa começar a procurar ajuda. Fernando, tem uma outra pergunta, que é a seguinte. Amor entre adolescente tem futuro? Amor tem futuro? É época de se preocupar com o futuro nas questões sentimentais, no amor? Hein, Fernando? Sim. Mas você vai me responder. Já respondi, mas continua daqui a pouco. Continua daqui a pouco, depois do nosso pequeno intervalo. São 2 minutinhos, fique aí, ó. Já voltamos, já, já. Rapaz, em pouco tempo o governo do estado já entregou tudo isso. Chegou chegando. Chegou chegando, hein?
Chegou, chegou, chegando. Chegou, chegando. O governo do estado trabalha pra cuidar do povo baiano. Construindo, realizando, transformando, respeitando. Tá sempre colado com a gente, tá na vida de todo baiano. Chegou, chegou, chegando. Chegou, chegando. O governo do estado trabalha pra cuidar do povo baiano. Novas escolas, hospitais, mais segurança nas ruas e mais cuidado com nossa gente. O governo do estado chegou chegando pra Bahia seguir avançando. Chegou, chegou, chegando. Chegou, chegando. O governo do estado trabalha pra cuidar do povo baiano. Chegou, chegou, chegando. Chegou, chegando. Governo do estado. Milena ama jogar bola. A bola é como se fosse parte do corpo dela. Pra ela, tudo vira bola. Ela enrola papel, faz bola. Ela arrancou a cabeça da boneca pra ficar brincando. Eu achei até que era uma fase, mas o tempo foi passando. E a sede dela por bola só foi aumentando. É que nem a quantidade de coisa que ela quebra aqui em casa, né? Tinha que ter uma solução pra isso. E agora tem, né? Quando eu soube do projeto, eu fui logo lá matricular ela. Todo dia ela ficava, minha mãe, que dia é que você vai me levar na escolinha? A carinha dela chegando no estádio, vendo as meninas treinando, isso não tem preço. Ela já desce a escala correndo, a voada. Eu sempre quis ser jogadora de futebol, agora com chuteira, com campo, isso é muito bom. Eu tanto de menina que tem pra me jogar, agora é só golaço. O governo do estado apoia e faz parcerias para fomentar o futebol feminino, investindo no treinamento de jogadoras entre 6 e 17 anos. Para elas, um sonho realizado. Para toda a Bahia, um orgulho. Bahia, governo do estado. Voltamos a apresentar a Estação do Saber Conexões. Você está aqui no nosso canal, YouTube, @TV Conexões, a Estação do Saber. E estamos aqui em Piauí, no CIE de Piauí, e eu estou conversando com esse tema agradabilíssimo que desperta interesse de todos vocês, adolescentes que amam demais. Então, eu fiz uma pergunta, né? Fez. E vamos repetir a pergunta aí, Fernando. Você lembra? Lembro. Então vamos Busquei lá. aqui, estava quase perdendo, mas recuperei. Se tem futuro, Sim. o amor durante a adolescência, aí você até estendeu o amor, se o amor, tem futuro, não é? Ainda mais na adolescência? Sim, eu diria que sim. É óbvio que nós temos casos, às vezes, de amores que nós passamos pela adolescência. Eu sempre digo que, geralmente, o primeiro grande amor, ele surge ali na adolescência e a gente sempre leva como uma lembrança boa, desde que o término não tenha sido traumático, desse nosso primeiro amor, mas a gente sempre leva essa lembrança daquele momento especial que nós vivemos. Mas eu digo que o amor tem futuro, sim. Na verdade, não só o amor romântico, e eu acho que a gente precisa começar a resgatar novamente esse amor romântico, que é importante, essa troca, essa cumplicidade, esse carinho com o outro, porque isso faz bem para o nosso físico, faz bem para o nosso cérebro, mas o amor de uma maneira geral. O amor é uma das emoções mais transformadoras que nós temos. Eu digo que o amor, ele tem a possibilidade, Robson, de potencializar uma estrutura do nosso cérebro que se chama hipocampo. E o hipocampo, ele permite com que nós façamos o quê? O hipocampo faz parte do nosso sistema emocional, que nós chamamos de sistema límbico. E ele é quem faz a transposição da minha memória de curto para a minha memória de longo prazo. Ou seja, o amor potencializa a aprendizagem. E aí vem mais uma outra questão que eu falo. Quando nós racionalizamos a maneira como nós expressamos esse amor, administramos esse amor, mais do que durante o período escolar, ele pode contribuir para que a gente tenha a possibilidade desse equilíbrio, ele também pode contribuir, inclusive, para que eu potencialize o meu aprendizado. Mas fora desse amor romântico e trazendo para o amor de uma maneira geral, quando eu, como professor, tenho possibilidade de imprimir amor dentro da sala de aula com os meus alunos, como eu, como pai, tenho possibilidade de permitir com que eu crie, pai ou mãe, né? Eu crie um ambiente amoroso dentro daquele núcleo familiar, esse amor, ele faz total diferença no desenvolvimento de qualquer pessoa. Porque além dele potencializar essa região que é responsável pela aprendizagem, o amor também tem a possibilidade de permitir com que nós criemos motivação.
Quando nós estamos falando em amor, nós estamos falando de momentos em que nos sentimos mais motivados, em momentos que temos a possibilidade, sim, porque o que é motivação? Nada mais é do que as diversas ações, os diversos comportamentos que eu crio para que eu possa atingir um objetivo. Eu digo, Fernando, me chamou a atenção que essa sofrência, quando ela é exagerada, e aí eu pego os pais. Quando se denota na relação que os pais estão sufocando, olhem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fernando Lauria, neurocientista, está com uma série de 4 programas até o final do ano com a gente. E uma das séries, um dos episódios, melhor dizendo, Meus Pais Me Sufocam 2. Então já vamos dar uma palhinha que emendamos aqui esse amor em exagero com aquela super proteção dos pais que o filho diz assim, mãe está me sufocando. Dá uma palhinha, não fale tudo, sim, porque é tema do próximo programa. Inclusive, Robson, eu até queria fazer o convite para o pessoal para acompanhar essa sequência de programas que nós teremos, porque falaremos sobre depressão durante a adolescência, que está intimamente ligado com muita coisa que conversamos aqui também. Falaremos sobre os pais que sufocam demais, que também está ligado com isso que nós estamos falando. Quando nós falamos de um sufocamento dos pais, ou seja, de uma superproteção que os pais exercem sobre os filhos, a gente não deixa de falar de um amor exagerado, porque essa superproteção ela acontece por conta de um amor excessivo. É muito importante, e inclusive assistam esse programa nosso em que nós vamos falar sobre amor, que é um demais, que eu vou trazer um poema de Eugênia Puebla, que ela fala justamente sobre essa questão desse amor excessivo. E ela termina, e depois eu vou falar o poema inteiro, mas ela termina assim, e por fim ela compara a criação dos filhos com um pássaro dentro da gaiola. E por fim, quando a gaiola cair no chão e quebrar-se, e permitir com que esse pássaro voe, não compre outra gaiola. Deixa que ele leve e viva a vida dele. E eu acho que é isso que a gente precisa pensar a respeito dessa questão dos pais que amam demais. Nós não criamos os filhos para nós criamos os filhos para o mundo. E nós temos a possibilidade de permitir com que esses filhos consigam expressar aquilo que eles realmente são, que eles querem ser e que eles precisam ser. Muitas vezes a gente acha que não dizer não para o filho, super proteger o filho, impedir que ele vivencie as experiências do mundo, nós estamos protegendo, e muito pelo contrário. Na verdade, nós estamos fazendo com que eles não criem maturidade para que eles de fato enfrentem o mundo. Porque um dia nós, como pais, não estaremos mais aqui para que nós possamos continuar andando de mãos dadas com eles. E a gente precisa criar o filho de modo que ele tenha autonomia e consiga enfrentar as adversidades que o mundo vai apresentar para ele. Quando terminamos um namoro, um casamento, quando nós perdemos alguém, um ente querido, né, fez a passagem, a perda. Sim. A perda nos causa um sentimento doloroso. Sim. Mas o término, principalmente na adolescência, me parece que o meu mundo caiu. Acabou. Né? Eu não tenho mais vida, eu fico trancada dentro do meu quarto, né? Então, acabou. Não tem mais vida, não quero saber de nada. Até que ponto ir? Qual é o limite desse repensar, esse isolamento, e até que ponto é a patologia? Sim. Durante a adolescência, eu diria, existem algumas patologias que, na verdade, elas acabam não podendo ser diagnosticadas durante a adolescência, justamente porque durante esse período, nós passamos por um processo em que o nosso cérebro não está totalmente maduro, como a gente comentou no começo da nossa conversa. Então, esse momento de perda durante a adolescência, a tristeza que acomete a gente, o luto que vem até nós durante uma perda é natural. E faz parte, inclusive é importante que nós passemos por esse processo de luto. Mas aí eu volto no conceito de emoção que nós conversamos anteriormente. Emoção é um processo passageiro. Então eu preciso passar por esse luto, mas eu preciso depois que eu volte e que eu retome a minha vida de uma maneira natural, de uma maneira como eu estou acostumado e que representa aquilo que realmente eu sou. Na adolescência, a gente tem essa dificuldade em retomar esta vida,
justamente por conta dessa imaturidade daquela região que eu falei que controla as nossas emoções. Então há sim uma tendência durante a adolescência dessa sofrência ela ser exagerada, dela ser aumentada justamente por esse controle fisiológico que eu ainda não tenho. Mas é importante que nós que estejamos convivendo com uma pessoa que passe por essa situação, seja na adolescência ou em qualquer outra época da vida, que nós possamos conversar e trazer essa pessoa para uma realidade, conversar sobre a naturalidade. Por isso que a gente fala a importância e a necessidade de um profissional capacitado, quando nós percebemos que está se tornando exagerado esse momento, um profissional capacitado que tem a possibilidade não só de diagnosticar, mas que também tem a possibilidade de intervir. A terapia em si é uma troca mútua de confiança entre entrevistado e entrevistador, que permite com que nós promovamos mudanças no nosso cérebro. E essas mudanças fazem com que nós nos fortaleçamos e automaticamente com que nós tenhamos possibilidade de passar por esse período muito mais facilmente. Vem para cá, Fernando, vem para cá. Fernando Lauria, me fale, neurocientista paulista. Sim. Me fale um pouquinho, qual é a sua formação, Fernando? Eu tenho formação primeiramente em odontologia, eu sou dentista também. Tenho formação em pedagogia e aí eu fiz residência e me adentrei para a área de neurociência por uma paixão que eu tinha pelo estudo do nosso cérebro, mas acima de tudo para que eu pudesse conhecer melhor as minhas emoções. Muitas vezes o pessoal fala, poxa, você fala tanto em emoções e deve ter total domínio sobre elas. E aí que eu digo o contrário, muito pelo contrário. Talvez eu esteja estudando tanto porque eu tenho mais necessidade de poder compreendê-las e automaticamente controlá-las também. Me conte um segredo assim, você gosta mais de estar no consultório atendendo ou está aqui com essa plateia maravilhosa? Hoje eu nem atendo mais. Faz um bom tempo que, apesar da minha formação em odontologia, eu não mais clinico, né? Não trabalho mais como dentista, porque a minha vida realmente era muito solitária. E esse foi uma das chaves que eu virei ao longo da minha vida para buscar a minha felicidade. Não que eu não fosse feliz na odontologia, mas era muito solitário, era muito isolado aquele momento dentro do consultório. E aí eu busquei algo que pudesse, que permitisse com que eu tivesse mais contato com mais pessoas. Então, esse momento me satisfaz completamente. Fernando, olha ali, olho no olho para aquela câmera. E ali você tem um mundo, nossos adolescentes, os pais, está te olhando, dê seu recado. Surgiu aqui uma última perguntinha aqui, estou recebendo no ponto aqui, já eu te faço. Mas, quer a pergunta ou quer que a gente... Você vai fazer consideração? Vamos para a pergunta e depois eu me despeço. Vamos para a pergunta. O aluno pergunta o seguinte, eu tenho 2 amores. Olha. Eita. É possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo? Sim, é possível. E aí nós temos hoje uma outra questão que temos que desmistificar e está presente, que é o poliamor. É uma condição presente para algumas pessoas, talvez a grande maioria da sociedade ainda não aceite essa condição, mas é possível. E a gente tem que começar a compreender essas diversas formas de amor que nós temos. E são muitas, né? Nós somos múltiplos, né? Nós não somos um e outro, nós somos diversos. Exatamente. Nós somos todes. É isso aí. Somos todes. E temos que respeitar todes da maneira como são. Hoje foi um dia especial para eles. Ela está se sentindo realizada. Já eles estão sentindo o amor mais forte. Porque eles levaram esperança para quem mais precisa. Nos últimos anos, o Brasil voltou ao mapa da fome, mas você pode ajudar doando cestas básicas e alimentos. É a Bahia de mãos dadas contra a fome. Governo do Estado. Chegou chegando, hein? Chegou chegando. O Governo do Estado chegou chegando na região metropolitana de Salvador.
e entregou a nova base náutica de Itaparica para impulsionar o turismo da região. Chegou chegando. Chegou também a Policlínica de São Francisco do Conde, a 25ª da Bahia. E estão chegando novas escolas em Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Dias Dávila, Itaparica e São Francisco do Conde. Governo do Estado, Bahia, terra da liberdade. Qual a melhor forma de governar um Estado? Com modernidade, mas também humanidade. Com novas tecnologias, mas também com cuidado com as pessoas. O Bahia pra gente é assim. Uma série de ações e iniciativas do governo do Estado para valorizar o servidor e melhorar os serviços que chegam até você. Valorização da carreira dos educadores e um futuro melhor para os nossos jovens. Maior reestruturação da história da segurança pública. Mais proteção para as famílias. Promoções salariais e de carreira para os profissionais de saúde. Mais atendimentos e bem-estar para a população. Mais 3 bilhões de reais investidos na agricultura familiar. Mais comida na mesa dos baianos. É assim que o governo do Estado está presente em toda a Bahia. Porque um trabalho só é eficiente se é para melhorar a vida da gente. Governo do Estado, Bahia, terra da liberdade. Então, olha lá, olho no olho, você está olhando ali direto no olho do nosso aluno, do nosso telespectador. Então, dê seu recado final aqui. Primeiro, muito obrigado, Robson, TV Conexões. É sempre uma alegria estar aqui. Obrigado a todos vocês que nos assistiram nesse momento. E o recado que eu quero deixar é: amem, mas acima de tudo, amem-se. O amor próprio é o princípio da possibilidade que nós temos de amar o outro. Um grande beijo para todo mundo. Um beijo e até o próximo programa. Fiquem com a gente, @TV Conexões. Parceiros, TV Educa Bahia, TV Quirimorê, Governo do Estado da Bahia, Secretaria da Educação, promovem este programa. Então, um grande abraço a todos, a todas e a todos. Até mais! Tchau, tchau.